que tem a ver Deus com possibilidades? Qual a relação que tem entre Deus e possibilidades? A relação que tem é que Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Ou seja, não tem aquele problemão que você já passou, ou que até mesmo está passando, que você olha para ele, ou olhou para ele e falou: como que eu vou resolver isso? Agora eu vou sucumbir. Deus olha para esse mesmo problema e vê infinitas possibilidades de resolvê-lo. E já que ele vê infinitas possibilidades de resolvê-lo, ele também vê a melhor forma de resolver esse problema e você ainda sair muito melhor desse problema do que quando ele começou. E você não acha coincidência quando o livro dos livros fala: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. No mundo corporativo, nos negócios, eles chamam isso de mastermind. São 2 ou mais cabeças reunidas falando de algum objetivo ou de alguma resolução de alguma coisa, enfim, algum assunto. Todas as cabeças ali reunidas para falarem de um assunto. Por que no mundo corporativo utiliza-se muito isso? Porque sabe da força que tem várias pessoas pensando unidas no mesmo propósito. Eles dizem que quando isso acontece, é alcançada uma mente superior. Ou seja, entra em unidade. Todo mundo começa a falar a mesma língua. E se todo mundo começa a falar a mesma língua, a gente consegue alcançar uma inteligência superior, No mundo corporativo fala assim. No livro dos livros, Jesus fala que onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ou seja, de qualquer forma, a gente consegue alcançar uma mente superior, porque a mente superior tem infinitas possibilidades em relação a gente, pobres mortais, que vivemos aqui na Terra. Então, por isso que isso é muito utilizado no meio corporativo. Mas voltando para cá, do que a gente estava falando no livro dos livros, em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não podes ver. Ou seja, que estão ali do seu lado e você não consegue ver. O que Jeremias 33:3 fala? Que você pode sim alcançar essa mente superior mesmo estando só. Ou seja, na ausência de um mastermind, você pode falar direto com a mente superior, que é o Pai. Você pode ter contato direto quando você começa a invocar, a chamar, a buscar por Deus para conseguir uma resposta. Só que, infelizmente, nós invertemos muito as coisas. Nós esgotamos todas as nossas tentativas e quando a gente não vê mais solução nenhuma, a gente vai lá, invoca e busca a Deus. Nem todos, Mas a gente busca invocar a Deus como a última opção, quando essa, na verdade, deveria ser a primeira opção. Ou pelo menos uma das primeiras opções. Quando você está em alguma questão na sua vida, você invocar o nome de Deus. Ele quer que você chame por Ele, que você invoque, que Ele quer te responder. Não é porque Deus Ele quer muito que você passe por um problema para você poder chamá-lo, para você poder buscá-lo. É porque Deus, Ele quer ter presença na nossa vida. Quando Ele fala, invoca-me e te responderei, Ele está falando o quê? Que você está tendo contato com Ele. E o que acontece quando o nosso contato com Deus se aproxima? Nós nos tornamos pessoas melhores. Nós começamos a alterar a forma com que a gente pensa. Porque Deus, Ele é a própria consciência. Entende isso? Ele é a própria consciência. E o que acontece quando a gente tem contato com a própria consciência? Automaticamente a gente muda para melhor. Porque como que a gente muda algo na nossa vida que está errado, que a gente não tem consciência do que aquilo está errado? Mas quando a gente tem contato com a consciência, a gente consegue ver que aquilo está errado e com isso a gente tem a oportunidade de mudar. Então quando a gente invoca, Deus responde,
a gente tem presença com Ele. E a presença dele significa ter contato com a consciência. E a consciência torna você melhor. E quando você invoca, ele te responde e te anuncia coisas grandes que estão ali, ó, e você não consegue ver. Quer dizer que a consciência fez você ver coisas que você não via. E quando a gente fala sobre mastermind, né, Deus ama relacionamento. O que é um mastermind? Duas ou mais cabeças reunidas em prol de um mesmo propósito ou objetivo. Olha a força que tem. Foi o que aconteceu na Torre de Babel, que eu acredito que você conheça a história da Torre de Babel. O que Deus fez? Deus desceu à terra e viu que o povo estava em unidade de propósito. Todos estavam falando a mesma língua. Quando fala falar a mesma língua ali, quer dizer que estavam em unidade, estavam caminhando na mesma direção. E o que Deus falou? O povo tem unidade de propósito. Então eu vou lá, vou confundir as línguas para que eles não consigam completar esse propósito, né? Que era uma torre que chegasse até o céu. Então, preste atenção que Deus ligou o sinal de alerta quando ele viu essa situação. Se Deus ligou o sinal de alerta quando ele viu o povo unido em um propósito, é sinal que há muita força nisso. Da mesma forma que o livro dos livros fala que um povo em unidade de propósito tem muita força, a Bíblia também fala que um reino dividido não subsistirá. Então, comece a inverter. Não invoque, não busque a Deus só quando você esgotar as suas possibilidades, mas busque a Ele antes. Porque o contrário todo mundo já faz. Quando não vê mais solução, busca a Deus. Mas as pessoas que realmente entendem, elas buscam a Deus em primeiro lugar.